Boa tarde. Em nome do IFPB Campus João Pessoa e do NEABI, eu dou as boas-vindas aos presentes, aos nossos convidados. Temos aqui a professora Liliane Souza, ela é indigenista, antropóloga e articulou essa mesa para ser realizada aqui. Então, desde já agradeço, Liliane, por sua presença e por todo o seu apoio para essa atividade. Temos aqui Juscelino, liderança tabajara da aldeia de Barra de Gramame, representante dos Tabajara, junto com Thaisa, que está aqui representando os indígenas Cariri, e seu Epifânio, refugiado da Venezuela, representando os Uarau. Eles, na fala, eles vão se apresentar, então, nesse momento, estou apenas dando as boas-vindas e passo para a professora Liliane. A nossa mesa redonda, ela tem como tema Povos Indígenas, Território e Culturas em Movimento. Eu sou a professora Jaque Bede, daqui do campus do IFPB, daqui do campus João Pessoa. Olá, boa tarde. Meu nome é Liliane. Atualmente eu sou daqui de João Pessoa. Eu faço atualmente o pós-doutorado na antropologia e eu conheci Juscelino nesse contexto, né, da Juscelino e Thaisa, nesse contexto da antropologia, né? Eu, como pós-doutoranda, dei uma disciplina de antropologia e saúde indígena e Juscelino foi meu aluno, assim, aluno-professor, né? Porque a presença de Juscelino, Thaisa, de Pedro Potiguara, né? De todos eles foi muito importante. E a gente se estreitou, né? Nós nos estreitamos nossa relação. E desde então, todo momento que eu estou sendo convidada, assim, que eu estou articulando alguma coisa, eu estou os convidando também para estar junto, né? Para estar fazendo esse diálogo e enfim, estar fazendo essa troca, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a Juscelino, viu? A presença, aperreando várias vezes, a Thaisa e a Epifânio. E, assim, a gente pensou nesse tema para estar discutindo os desafios, né, que os povos indígenas na Paraíba, como no país, e também os Uarau, né, que estão nesse processo de diáspora, né, que vieram da Venezuela, vivem. Mas um elemento que eu queria estar articulando, para além do território e desses movimentos, né, é a questão da raça. Então, é um mês do Novembro Negro, né? A gente está num evento assim de combate ao racismo, né? E assim, diante dessas questões, eu pensei em também estar trazendo a importância da gente estar falando sobre o racismo contra os povos indígenas, né? Como uma realidade, né? Algo que a gente está vendo de forma bastante como esse racismo se renova, principalmente no campo das redes sociais, da mídia. Então, como muitas visões estereotipadas são veiculadas e são e juntando o negacionismo, o revisionismo histórico e tudo mais, vai incrementando essas práticas de racismo, de preconceito, discriminação. Então, é muito importante, principalmente a gente está diante de uma juventude, né? Uma juventude pensante e muito ativa, né? Para estar observando esses discursos e estarem atentos, principalmente nesse campo. Então, eu trouxe eu estava dando uma olhada, né, nessa questão teve recentemente o Dia de Combate ao Racismo, né, dia 18 de novembro, e teve uma postagem muito interessante da FUNAI, né, a FUNAI com
a Fundação Nacional dos Povos Indígenas com diversas postagens. Galera. Sentar. Não, está tranquilo, professora, fica à vontade. Sejam bem-vindos. Então, dando continuidade. Então, esperar um pouquinho. Relaxa, está tudo ótimo. Tá. É tranquilo, né? Parar. É só marcar o tempo, viu, amiga? Marca o tempo aí para não perder. Então, assim, eu vou falar aqui rapidinho, só para fechar essa ideia, porque eu vou passar a palavra para Juscelino, Thaís e Epifânio. Então, só para fechar, a questão numa postagem da FUNAI, retomou, né? Assim, trouxe essa questão das leis contra o racismo, né? E a lei 7.716, né, de 89, né, que prevê a punição de ação discriminatória e preconceito, né, de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E Lula, né, assinou uma nova lei 14.532, né, de 2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial e prevê pena. Então, assim, é muito importante a gente estar retomando esse tema, porque são constantes, né, veiculações de discursos preconceituosos. E, assim, lendo, fazendo uma rápida leitura em artigos, em discussões que fazem análises nas redes sociais. Então, se a gente for perceber, né, a visão que é transmitida dos povos indígenas é estereotipada. Então, a gente vive num processo que é meio que parece um pouco uma esquizofrenia, porque a gente herdou uma visão de que os povos indígenas devem ter uma identidade intocável, né, isso desde o processo colonial, ao passo que esses povos foram colonizados, né, entre aspas, integrados, né, foram escravizados, foram jogados para o mundo do trabalho, explorados. Então, é algo esquizofrênico. Existe uma vontade que essa identidade fique paralisada no passado, ao passo que esses povos são pressionados a abandonarem seus modos de vida. Então, assim, tudo isso, todos esses estereótipos e essas visões, elas estão pululando, né? Elas estão nas redes sociais, e se a gente for prestar atenção, a gente vai ver, né, representação dos indígenas, por exemplo, em jornais do Mato Grosso do Sul, como invasores de terra. Aqui, a situação da terra indígena de Montemor quase não foi debatida na televisão, na Baía da Traição, quase não foi, quando não foi assinada a demarcação. Assim, um minutinho do jornal local, depois não teve mais repercussão, uma notícia tão complexa. As lutas tabajara, os discursos, as falas, a gente precisa estar convidando as pessoas tabajaras para estarem colocando a sua história, as suas lutas. Então, assim, tudo isso é muito invisibilizado até os dias de hoje. E também os oral, né, que estão presentes nas cidades e também não têm os direitos garantidos, né, o direito à saúde diferenciada, à educação e diferenciada, intercultural. Então, assim, todos esses elementos compõem um racismo institucional, né? E, assim, dentro de uma perspectiva mais teórica, eu estou trazendo a ideia de raça mais do que de etnia, né? Considerando o processo colonial que ainda está em vigor e toda uma forma de categorização que hierarquiza, né? Que hierarquiza, diferencia, que é assimétrica. Certo? E, enfim, então, eu gosto muito de estar usando aqui o Quijano, né, para estar discutindo a questão indígena também, dentro dessa perspectiva
racial, né, do conceito da categoria de raça. E assim, a minha ideia é não me alongar, né? Eu acho que já contextualizei um pouco essa mesa nesse mês de novembro e a importância dos povos indígenas estarem também nesse contexto de luta junto ao povo negro. Então, é basicamente isso, viu? Eu agradeço e eu passo a palavra para os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde. Venezolano, etnia de Guarao, de población pobre. Dios, nuestro Señor de Jesús Jesucristo, puso también a Guarao, Venezuela. Ten Guarao, ya usted me va a conocer bien. El Guarao soy yo. Etnia, corazón, estamos que justamente a todo, prácticamente a todo, estamos miseriamente pasando el día, noche, hora, a todo, sin comer en Venezuela. Estamos absolutamente pasamos aquí en Brasil por hacer la causa de SICOME. Boa tarde. Também Epifânio, aqui em Brasil, vamos a ser, repito, en Brasil la gente tiene unos respeto y no solamente a todo tem que respetar. Aguará, também Guarau, cacique Epifânio, lhe dá a ser conselho. Repita venezolano, repita venezolana, repita dia, noite, hora, caminhando, tomando café, bebendo água. Vamos repetir, assim como eu, Epifânio Moreno, já plasticamente assim, caminhando a todo. Hoy día, juntamente la profesora, yo tengo que hacer cumplir la palabra faló Epifânio. Vamos a hablar, vamos, yo hacer llegar a usted a 1 hora. Cumplió. Eso sí, la verdad, sí, verdad, cumplió de trabajar juntamente a todo así. Epifânio, absolutamente qualquer pessoa, yo tengo que hacer también cumplir. Epifânio, cumpridor. Si no yo cumpli, Dios me va a castigar. Tú no cumpliste. Tú acepté, hizo hacer pecado. Yo no tengo hacer poner caer un pecado pequeño, ese no está pequeño, ese pecado grande. A todos justamente ya yo sé, juntamente, yo respeto a ti. De lejos, de Venezuela también yo respeto. Y también yo hace respetando, usted también tiene que respetar a mí. Yo respeto a usted mucho, 150% yo respeto
en gente brasileira y brasileños, porque así pone Epifanio repeta. Epifanio vamos a caer, Epifanio se repeta, si no yo no repeta, usted me va a hablar Epifanio casi que no repeta nada. Epifanio, si no repeta, no va a caer, hacer, vamos a hacer, decir en poca mente, poca gente, poca persona, Epifanio, casi que no repeta. Así me va a hablar, yo no hace caer una pena pequeña, una pena grande, una pena leyadera, una pena brincadeira. No, Epifanio está respetando 150%. Yo respeto a ustedes. Así me dio consejo mi mãe, mi pai. Epifanio, respeta a la persona. Tem que respetar. Tem que hacer respetar de lejos. También tem que respetar de día. Tem que respetar comiendo. Tem que respetar. Todo tiene respeto. Así ponen Epifanio. Cosa ajeno tiene que respetar. Cosa ajeno tiene el dono. Cosa ajeno tiene el dono. ¿Por qué? Es cosa. Teléfono. Celular tiene el dono. Vamos a respetar. Eso juntamente a todo tiene que respetar. Eso significa, si no respeta, mal educación, mal educó. Si respeta, si mucho bom, ahí le doy consejo a la profesora, le doy consejo para que respetar la persona, porque una persona fala guarau, ine guarau, yo soy de criança de guarau. Eu também, eu falo de guarau, eu falo de português pouquinho, eu falo de espanhol pouquinho, eu falo pouquinho também de inglês. Escuta, eu. Também outra coisa, eu estou falando, aqui em Brasil, muito assim, poner. Epifanio trabalhou em Venezuela 40 anos. Ahorita eu tenho 60 anos. Todavía eu estou de dar consejo. Epifanio tem 60 anos. ¿Por quê? Minha vovó, Venezuela fala, mi abuelo. Él dice mi abuelo, mi abuelo. Epifanio, no tiene que dormir mucho. Ya viene la foco de sol. La foco de sol viene, ahí viene el dono de amaneciendo. El dono amaneciendo, ahí dijo, usted no sabe, yo soy el dono ya está amaneciendo, usted todavía está durmiendo, ya un pause le da, ahí cuando nosotros se para la mañana, tengo uno tropiado, eso, ¿por qué? Le dio consejo para que no dormir mucho, para que no duermen, porque temprano, a las 6 horas, 5 horas ya, trabajando, las 6, 7, 8 horas, ya viene comida, para que no hace pasar hambre. Si no, nosotros trabajamos como las 10 horas, 9 horas, ya
comida llega muy tarde, ya tiene mucho hambre. ¿Por qué llegó comida muy tarde? Porque la persona trabajó muy tarde. Tiene que trabajar temprano para temprano conseguir comida temprano, comer temprano. Epifânio le dio consejo, yo está entregando consejo, gente mío, grupo mío, 1,700 personas en Venezuela, yo trabajé mucho, amarrado cabeza, dice para Venezuela para cabeza, amarrado. Rectamente Epifânio aquí, se no falo, la gente del grupo mío me está falando, cacique fojo, cacique no puede falar más, tiene que falar más. El cacique tiene que falar, do mayor, respeta, tiene que respetar. Cacique tiene que hacer cacique, poner cacique, caer cacique. Yo estoy falando, cacique, la cacica, gente fue, gente, mucho duerme, no cae cacique nada. Cacique tiene que hacer sin dormir. Cacique ha hecho mente. Si para en que sea guardia y policía, presidente, gobernadores, prefeitura, aí me está tener que hacer respetar Guarau. Guarau quando fala está necessitando uma coisa, porque o Guarau fala mais, tem que entregar. Toma. Porque aí para isso tem a autoridade em Brasil, en la autoridad en Venezuela, a la autoridad a todo el país tiene el presidente. Por eso mismo, tem también los caciques, tem también los caciques. Los caciques, aquí en Brasil. Vamos para otra cosa también. Ve cómo está yo estoy hablando aquí. Cacique. Poner ley. La ley para todo. Ley se no hace respetar. Ahí ya tiene una persona o dos personas. Este cacique, no cacique. Gente, grupo de cacique, no respeta nada. Por eso mismo, yo está respetando, yo está 13 de mayo, de abril eu tenho domínio tranquilo, porque eu respeito de brasileiro. Eu respeito. A gente também me respeita. Aí me está falando, Epifânio, se porta bem, vamos cair a favor de. Se porta mal, não vamos cair a favor, porque está portando mal. Assim como eu tenho que portar bem, eu está trabalhando, aí poner também outra coisa. Uno, perdona a mim todo aqui está. Entre venezolanos, los caciques, brasileiro, se não me respeita a mim, tem que respeitar a mim. Se não respeita a mim, eu vou fazer denúncia à polícia. Este senhor não respeita. O que está fazendo eu? Eu não estou fazendo nada. Ele me está falando para matar a mim. Uno falar grosseira, esse fala, irmão, a mim não gosto eu. Eu falei hoje com a gente, uma gente de prefeitura. Tem que respeitar. Vamos respeitar todo. Se não respeita, vamos outra coisa também. O que está sendo eu? Quem roubou? Quem matou eu? Quem sacou eu? Nada. E por que tu não respeita? Por que tu assim não respeita? Por quê? Tu mal educação. Não educou bem. Por isso mesmo eu estou falando.
Epifânio Uarau venezolano também carga respeito. Vamos respeitar. Todo a pessoa, todo moça, criança, tem que respeitar. Se não respeita. Assim, se não respeitamos, assim não vai caminho dele. Assim. O Epifânio me contou que ele está aqui há 6 anos, em João Pessoa, mora em um abrigo com 30 venezuelanos, mas são 100 residindo aqui em João Pessoa, né? Muito obrigada, seu Epifânio, por estar aqui conosco, pela sua fala, enfatizando a importância do respeito. O seu Epifânio também me explicou que o Araua é uma etnia. Eles não são indígenas. É uma etnia, é isso, não é, seu Epifânio? É uma etnia indígena. Então, nós temos 7 abrigos. Os Uarau estão num processo de migração. Eles entram por Roraima, né? Seu Epifânio sai da Venezuela, entra por Roraima. O território Uarau está sendo invadido, né? Tem situações de exploração de madeira, de indústrias ocupando o rio. Então, essa população passou por processo de não ter mais alimentação, né? E teve também toda a crise da Venezuela. Então, desde 2014, a população Uarau está migrando. E um dos países que os Uarau, para onde ele migra, é o Brasil. Só que, assim, a migração Uarau está no bojo, né, nesse contexto da migração venezuelana. E nos estados do Brasil, né, temos os venezuelanos assim, ocuparam diversos estados do Brasil. Muitas vezes o Brasil ele é só um corredor, ele é só um lugar, um lugar de passagem, porque eles ficam mais no sul, onde tem, né, sul e sudeste, onde tem um parque industrial mais aquecido, e aí vivem lá, né, no Paraná, Rio Grande do Sul, ou então vão para Uruguai e Argentina. Mas, assim, o processo Uarau é um povo, assim, digamos, de recente contato. Então, é uma população que sofre muito preconceito e, assim, eles são falantes da língua Uarau. Eles já têm pouco contato, é uma população que não é como o povo, por exemplo, do Nordeste, né, que é um contato antigo, né? Foi a primeira área de colonização do país. Os Uarau, eles são digamos assim, de recente contato, falam muito mais o Uarau do que o espanhol, certo? São falantes dessas duas línguas, mas muito mais a língua nativa do que o próprio espanhol, e estão aqui no exercício grande de estar aprendendo e falando português. Então, é uma população que enfrenta muitos desafios. Então, a mensagem, né, que o senhor Epifânio está falando para a gente é a questão da importância do respeito. E ele está aqui a nos educar, a nos humanizar nesse sentido, né, de muitas vezes os Uarau estão ocupando a rua na forma de coleta. Para os Uarau, a coleta é um povo de coletor, né? Então, a forma de ocupar o espaço urbano é como mentalmente estivesse ocupando a selva, a mata. E essa coleta, tanto na mata como no espaço urbano, é as mesmas. Então, é um povo que está ressignificando esse espaço urbano e também vive nesse contexto de reciprocidade, né? De trocas. Então, como na visão dele é outra dinâmica, né, de produção e de compreensão de relações econômicas, né? Então, assim, a gente depois pode compartilhar uma literatura, uma bibliografia para a gente estar conversando mais sobre os Uarau, tá certo? O significado, né, dessa ocupação urbana e dessas coletas, tá certo? Obrigada, viu? Desculpa aí.
Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Juscelino, sou indígena do povo Tabajara. Nosso povo Tabajara reside ancestralmente no litoral sul da Paraíba, mais especificamente no momento em que a gente é fixado, a gente não se fixa, a gente é fixado pelo sistema colonial, mas especificamente naquele espaço desde o ano de 1614. Antes disso, a gente vivia andando todo o litoral brasileiro. Com o processo de colonização, faz com que o nosso povo seja obrigado a ficar em um espaço específico. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o meu sonho. O meu sonho é viver em um mundo em que a palavra respeito ela não precisa existir. Em que cada ser vivente, humano principalmente, olhem um para o outro e se vejam como iguais, independentemente de cor, independentemente de gênero, independentemente de culturas, independentemente de religião. Esse mundo, eu acredito que tem um tempo, demanda um tempo, mas que através de muito processo a gente vai chegar lá. E para chegar lá depende justamente de cada um de nós, seja nós povos indígenas, seja cada um de vocês também. Cada um de nós somos e devemos ser agentes sociais da construção desse mundo. Cada um de nós nascemos, inclusive, com essa missão. Por mais que muitas vezes a gente se desvie dessa missão do entendimento, às vezes, por conta de várias imposições sociais, essa concepção ela é apagada da mente das pessoas, mas cada um de nós, a gente vem com essa missão. A vida, seja essa ou seja outra,
a outra vida, ela demanda, principalmente, que a gente aprenda aqui a respeitar cada um das pessoas, cada um ser, na verdade, seja humano ou seja não humano, para que possamos viver em harmonia, seja nessa vida ou seja em qualquer maneira como seja após a morte, né? Esse é o nosso objetivo. O nome desse evento é um nome muito importante, fala povos indígenas, território e culturas em movimento. Movimento quer dizer vida. Movimento é vida. A água só é água boa para se beber porque é uma água que se movimenta. Uma água parada, vocês que fazem gestão ambiental entendem que não servem para beber. A gente mostra que é vivo porque a gente acorda, a gente abre o olho, a gente respira, tudo isso é movimento. Tudo isso é movimento dentro do cosmos. E a vida dos povos indígenas, além do movimento natural que se faz, existe um movimento intenso de luta por essa missão que a gente tem, né? Pela preservação, principalmente nesse nosso movimento, a gente acorda, a gente vai dormir sempre pensando justamente em como fazer para que essas vidas sejam o tempo inteiro preservadas. É a luta pela preservação, principalmente da natureza, né? Desses nossos espaços. Cultura é um outro ponto extremamente essencial para que possamos saber quem nós somos, de onde viemos, o que a gente, qual é a nossa forma de expressão. Esse é como que se define a concepção de cultura. Para que os povos indígenas, eles continuem resistindo e vivendo e que a sua cultura continue existindo, é necessário que se tenha o respeito aos espaços tradicionais, né? O resultado desse respeito aos espaços tradicionais que a gente sempre pede diante do governo, todos os processos que a gente luta dentro desse nosso movimento, é justamente a demarcação, para que meu filho possa crescer, para que meu filho possa pescar, para que meu filho possa caçar, porque a vida, ela é vida e ela existe porque ela está o tempo inteiro, eu aprendi isso com o tempo, ela está o tempo inteiro se alimentando, inclusive de vida. A gente a gente se alimenta o tempo inteiro de vida para que a vida possa continuar existindo. É assim na natureza, é assim na cadeia. Seja as pessoas que são carnívoros, seja as pessoas que são vegetarianos, que são veganos, seja frutas, seja animais, tudo isso é vida. Seja a água que a gente bebe, tudo isso é vida. E para que a vida ela continue existindo, precisamos pensar justamente em sermos, então, agentes desse processo. Cada um de nós somos irmãos, essa é a missão que eu deixo para vocês aqui. Eu digo a gente porque eu sou carregado por toda uma ancestralidade, que no momento em que eu acredito que, no momento em que eu falo, são esses seres que também estão junto comigo e que falam junto, que pedem essa atenção e esse respeito à vida. Faço minha também as palavras de Epifânio. Precisamos viver um mundo em que todos os seres se respeitem. Muito obrigado a todos e a todas. E eu fico aqui, né, com essas minhas palavras e acredito e tenho o desejo de que elas entrem no coração de cada um de vocês que estão aqui hoje, nesse momento. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Thaisa e é uma honra estar com vocês aqui hoje. A gente agradece coletivamente pelo convite, porque, como o Juscelino falou, não somos sozinhos. Quando a gente entra por essa porta, não só entra eu e ele, mas entra toda uma ancestralidade que nos acompanha e que nos inspira também a existir, a falar, a se movimentar e a lutar. E estar aqui hoje também faz parte desse processo, né? Assim como o Juscelino falou,
A vida é movimento. E eu tive pensando muito hoje pela manhã sobre o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. E quando a gente, às vezes, não sabe muito bem o que dizer, a gente recorre aos nossos mestres, né? Porque nossos mestres, eles ficam em silêncio e deixam que a gente assuma o papel das nossas vidas. E aí, quando a gente precisa, a gente vai lá e pede auxílio, né? O que em outras religiões seria anjo da guarda, o que em outras percepções cosmológicas seriam a intuição, né? Eu recorri a um mestre humano, que está vivo, está entre nós, e que fala muito sobre o que eu gostaria de compartilhar um pouco aqui, que é o grande Ayrton Krenak, né? Ele é um grande mestre para mim, é um grande mestre para o nosso povo, é um grande mestre para os povos indígenas, para as populações tradicionais, para o povo negro, para o povo periférico, porque ele é um indígena e ele não fala só para indígenas, ele fala para as consciências. E é um pouco disso que eu me senti inspirada em falar, né? Falar sobre, primeiramente, sobre consciência. E que consciência eu gostaria de falar? Eu gostaria de falar sobre a consciência indígena, preta e periférica, são essas consciências que são subalternizadas no processo de construção do conhecimento. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho graduação, tenho mestrado, né? Tenho especializações, mas toda essa minha trajetória acadêmica na universidade e todos os professores pelos quais eu passei e todas as instituições que eu pisei, nenhuma me ensinou de fato o que é a vida e como viver. E nem na escola, né? Na escola ninguém nunca ensinou como viver, como plantar o meu próprio alimento, como dissolver questões emocionais, como me tornar uma pessoa otimista, mesmo diante do capitalismo e da colonização. Então, são coisas que a escola e as instituições de ensino não nos preparam, infelizmente. E deveriam nos preparar, né? Para que a gente não perdesse tanto tempo da nossa vida participando de aulas, de cursos, de palestras, e onde não nos ensinássemos sobre nada que realmente importa. E aí, Krenak, ele fala sobre uma coisa bem apocalíptica, que é o que nós, povos indígenas, já enfrentamos desde lá do período da invasão. E aí ele vai falar para a gente assim, estão dizendo, né, por aí, e se construindo e se fortalecendo uma ideia de fim de mundo. E ele tem um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E é muito curioso porque ele vai dizer justamente nesse livro, e em vários outros momentos e palestras, e se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver muita coisa sobre ele, falas dele. Ele vai dizer que esse fim de mundo ele já existe, ele já se processa, ele já acontece, ó, há muito e muito e muito tempo. E nós, povos indígenas, estamos sobrevivendo ao fim do mundo todos os dias. Desde o momento em que ocorreu o trágico, fatídico e absurdo fato de invadirem as nossas terras e nos tornarmos bandidos em nossa própria terra, porque é o que eles dizem. Eles dizem que nós roubamos, que nós queremos destruí-los, que nós não queremos o progresso. Mas que progresso é esse que quer derrubar as nossas matas, que quer poluir os nossos rios, que quer matar os animais, que quer que o futuro das crianças sirva ao mercado de trabalho, de produção de materiais de plástico, né? Porque não nos ensinam a fazer isso, né? O mercado profissional, a indústria profissional, né? Não nos ensina a fazer, por exemplo, isso. Sabe o que é isso? É um material essencial na vida de um indígena, que é um cachimbo. E sabe do que ele é feito? De natureza.
Ele é feito de vida, porque a natureza é a vida. E ele é feito de árvore e casca de árvore. E aí você pergunta, tá, não ensinam a fazer nada disso na escola, não ensinam a fazer um cocá na escola, não ensinam a fazer um turbante, não ensinam a fazer uma tinta de genipapo, não ensinam e não se interessam em saber como isso é feito, pelo simples fato de achar que isso não é importante. Ou seja, achar que a cultura de outro povo não é importante. E espaços como esses nos convocam a uma abertura muito importante. Que, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente seria queimado, ou sei lá o quê, considerado várias coisas aí, se a gente chegasse a falar abertamente sobre isso que estamos falando aqui, né? A gente seria heresia, seria blasfêmia, coisas desse tipo, essa narrativa que se construiu sobre nós. E que não é verdade, gente. Tem um imaginário gigante sobre a gente que não é verdade. Não é verdade, e eu vos digo e vos afirmo e convido a conhecer a nossa realidade, para que vocês possam compreender que é muito além do que se cria. E toda essa questão bem supra-real que é criada sobre nós é só mais uma tentativa de nos invisibilizar e subalternizar nossas vidas e nossos corpos. Porque por trás disso também existe uma coisa chamada pacto colonial. Também lida como pacto da branquitude. E dentro desse pacto da branquitude e da colonialidade, também cabe o pacto do patriarcado. E tudo isso recai sobre nossos corpos e nossas consciências, de uma maneira violenta. Nos dizendo como vestir, o que vestir, como falar, o que falar, em que Deus acreditar, como professar nossa fé, o que falar, o que não falar e em que acreditar, o que comer, o que não comer, o que beber, como trabalhar, como produzir nosso próprio pensamento. Ou seja, é toda uma maneira de existir dentro de um padrão. E nós somos múltiplos, somos imensos. Vejam quantos somos aqui. Cada um com sua singularidade, cada um com sua particularidade. E a gente olha para o nosso irmão, que veio da mesma barriga que a gente, e ele não é igual a gente. Vocês já pararam para pensar? Que coisa engraçada, não existe um ser humano sequer igual ao outro. E aí você vai me dizer, tá, mas e os gêmeos? Tá, os gêmeos. Eles podem até ser gêmeos idênticos fisicamente, mas espiritualmente eles vão ter uma identidade, socialmente também, e uma personalidade. Ou seja, Deus não fez um DNA padrão para todo mundo. Cada pessoa carrega traços genéticos, espirituais e culturais próprios de sua linhagem ou de suas linhagens. Então, isso significa, no mínimo, que a gente deve abrir nossa mente para compreender a importância que tanto se falou nessa mesa, né? Que o cacique Epifânio tanto nos disse e nos trouxe, que é respeito. Se somos tão diferentes, se acreditamos em coisas tão diferentes, se parecermos sermos tão diferentes uns dos outros, por que não saber respeitar essa singularidade, essa particularidade, que, na verdade, é o que nos torna humanos? Porque é isso que nos torna humanos. É essa capacidade de compreender e de entender que o outro é diferente, e mesmo assim a gente torna o mundo um lugar incrível. Porque quando eu olho para um parente, quando eu olho para uma pessoa preta, eu me sinto identificada. E aí a gente vai falar um pouco sobre o rolê da representatividade com isso, né?
porque é muito importante a representatividade. Somos tão diferentes, mas sabemos que nesses espaços de fala, nesses lugares de poder, nem sempre está uma pessoa negra, nem sempre está uma pessoa indígena, uma pessoa periférica, quase sempre está uma pessoa branca, de preferência um homem, e hétero, digamos de passagem. Então, assim, existem recortes específicos de pessoas que são escolhidas socialmente para estar representando espaços de poder. E isso faz parte das consequências do pacto da branquitude. E pessoas como a gente cria espaços e fissuras nessa perspectiva de pensamento. E a nossa existência, ela é muito mais importante quando a gente compreende o nosso papel no mundo. E o nosso papel no mundo significa nem sempre que a gente sabe qual é a nossa missão, mas significa que a gente está apto a querer descobrir qual é esse papel que a gente tem no mundo. Eu tenho certeza que alguns de vocês não sabem a missão que vocês têm, como eu também não sabia há muito pouco tempo atrás, porque também não sou tão madura assim, né? Tão velha, digamos assim. Mas, tipo assim, eu quis descobrir qual era a minha missão, eu quis entender o meu papel no mundo, eu quis me colocar à disposição do mundo para descobrir qual é a minha missão e servir a essa missão. E aí eu acho que todos nós precisamos, com respeito, humanidade, compreensão, humildade, tentar descobrir esse papel e se unir a outras pessoas que também estão nesse propósito, que estão no propósito de trazer mais consciência para esse mundo. Muito obrigada. Muito linda, muito emocionante a fala de Thaisa, Juscelino e Epifânio. Então, a gente vai ter agora um momento de perguntas, certo? E, assim, só para fechar eu fiquei muito emocionada, né? E Thaisa está trazendo a importância da gente tomar posse, né? Da nossa vida de forma mais proativa no mundo. E essa história do Krenak, né? De que no processo de colonização como fala, não é da descoberta como é que aquele autor fala? Do encobrimento, né? Nesse momento do encobrimento, foi um momento de fim de mundo para aquelas pessoas que estavam vivendo a pandemia, por exemplo, a Covid foi um momento de fim de mundo, em situações em que a gente está vendo as facções invadindo as nossas periferias, é um momento também de fim de mundo, né? E aí recentemente eu tive contato com 1001 Noites, o livro de Sherazade, né? E Sherazade também está ela adia o fim do mundo dela, né? Porque na verdade ela vai contar histórias para o rei, né? As 1001 Noites, ela vai contar 1001 histórias, né? Cada noite e na verdade ela vai enrolando, né? Enganando esse rei, porque ele estava revoltado por uma traição e estava matando toda noite uma possível esposa. Então, ele ficava com uma mulher que de repente ia se casar com ele e ele assassinava. E para evitar essa matança, né, e que tinha, enfim, parece que já tinha ocorrido 1001 mortes anteriormente, essa mulher, né, ela se disponibilizou a ir contar essas histórias para esse rei, assim, e falar, olha, toda noite eu só vou essa noite, vou contar uma história, aí você define se vai me matar ou não. E nessa, né, também fazendo homenagem a Sherazade, a violência, né, assim, um apelo à luta contra a violência contra a mulher, né, como ela vai inventando cada noite essa história, uma nova história, e esse rei acaba
se encantando com essas histórias e a polpa da morte. E ela, a coragem dela de enfrentar essa situação de matança, né, salva muitas mulheres, né, as mulheres do povoado dela. Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui aprendendo com Thaisa, aprendendo com Juscelino, com Epifânio, né, a importância da gente estar adiando esse fim de mundo, aprendendo com Sherazade, estar contando mais uma história. E aqui a gente está contando a história dos povos indígenas, da resistência, da sabedoria, assim, da importância para a manutenção do planeta, né? Então, assim, não é nada mais além, né? Assim, a importância desses povos, dessas culturas, dessas línguas, né? Porque quando a gente tem uma diversidade cultural, a gente tem uma biodiversidade, né? Não é a biodiversidade que provoca, na verdade, é uma diversidade cultural que promove uma biodiversidade. Então, assim, eu aqui agradeço aos meus parentes, né? Por estar nesse processo de aprendizado e também nessa troca com vocês. Aí eu vou ceder a palavra para as perguntas. Ontem nós tivemos uma mesa sobre comunidades tradicionais, né? E é muito bom hoje, dentro dessa programação do Novembro Negro, a gente ter a honra de recebê-los, né? E de ter aqui representantes das populações tradicionais, dos povos originários. Então, vamos às perguntas. Vocês têm perguntas para fazer aos nossos convidados? Então, boa tarde. Vou ter que pegar aqui o nome. Thaisa, Juscelino, Epifânio e Liliane, Jequibete, que está aqui. E Josi, que está aí. Aqui na plateia, na verdade, a gente precisou, os meninos tiveram que sair porque os meninos do primeiro ano foram para a aula. Entendeu? Aqui está a turma do 4º ano de controle ambiental e os meninos do 2º ano. Agora, nesse horário, seria a minha aula, na turma do 2º ano. Mas aí, estamos organizando esse evento e eu estou fazendo parte do grupo, e eu acho que isso aqui é uma aula, né? Então, quando você falou, Thaisa, da questão do não aprender determinadas coisas que você teve a escola e tudo, a gente aproveita esses momentos justamente para oferecer esse conhecimento, essa sabedoria, porque isso aqui é um momento ímpar, um momento rico, sabe? Só para destacar. E a ideia é essa, né? De fazer com que os alunos aqui do curso técnico Controle Ambiental, Meio Ambiente, possam participar, possam conhecer as histórias e os conhecimentos que vocês compartilharam aqui. Primeiro, agradecer. Nós estamos agora iniciando um processo de atualização do nosso plano pedagógico do curso. E a gente vai ter que ter essa preocupação em incluir nessas discussões do plano pedagógico, até conversei com a Jequibete, porque ela está na comissão, essas temáticas que fazem parte de diversas áreas do conhecimento. Então, assim, a minha preocupação não é só simplesmente incluir essa documentação, até conversei isso com o Jequibete, mas de aproveitar esses momentos para que a gente possa, de verdade, não só colocar esse documento lá no papel, mas torná-lo prático, para que ele possa realmente se fazer presente nas nossas ações. Então, essa que é a nossa preocupação. Então, assim, no caso de cada um de vocês, eu gostaria de saber assim, qual foi o momento assim, mais desafiador nessa sua vida acadêmica, que você colocou aí seu currículo, também Juscelino, enfim, a professora, né, o nosso companheiro da Venezuela, mas qual foi o momento que foi assim mais desafiador para cada um de vocês, tá bom? Obrigada aí. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Para qual deles? Pronto. Maria José, aí eles respondem em bloco, certo? Depois de Maria José, tem mais alguém?
Não, eu quero parabenizar, né, também essa mesa. Eu estava ali com mil questões sem poder vir e ansiosa, porque eu venho também referendar essa ancestralidade. Tenho avós, né, descendentes de indígenas, mas de uma captura e não de tribo. É uma história bem que os indígenas sofreram, vem replicando, né? Capturou, casou com o próprio que capturou, depois não aguenta, tem filhos e suicida, né? Porque é muito forte essa separação da tribo, né? Do Rio Grande do Norte, na linha dos Carnaúba, dos Dantas, por ali. E negro, né? Porque estive na comunidade Quilombo do Ipiranga, fazendo um trabalho junto, e resgatei muito da minha ancestralidade. Resgatar significa reconhecer-se, né? Também naquele movimento que na minha vida não tem essa terra de comum. Eu acho que nós estamos vivendo nesse Novembro Negro esse aquilombamento indígena e quilombolas. E eu me reconhecendo aqui no momento como uma gestora negra pedagógica, e depois a outra gestora negra lá também na reitoria, na área pedagógica. E eu só via esse movimento. E eu chamando os alunos a quilombar, mas eu também, é um momento, Jack Bed, dos cursos, nas curricularizações da extensão, nós vamos multiplicar isso, dessas extensões, sabe? De conhecer, tornar o aluno protagonista disso, dessa pesquisa, desse conhecimento, porque conhecimento é que muda. Conhecimento é que faz, né, a gente reconhecer e não ter práticas antirracistas, flexibilizar. Um parabenizar, sabe, e agradecer a oportunidade de cada vez mais fortalecer essa ancestralidade. Obrigada e um convite a todos. Antes deles responderem, esse artesanato que está exposto é para venda, tá? Então, no finalzinho do nosso, quando eles terminarem de responder, vocês podem olhar, comprar, e assim prestigiaremos o trabalho deles. Sobre a primeira colocação da professora, esqueci o nome, desculpa, Márcia. Eu acho que serviu um pouco no propósito que eu falei sobre se sentir convocado a entender sua missão, né? Eu acho que você, assim como a fala da professora que falou agora, que está ali, Maria José, é sobre isso, é entender que tem uma posição de poder e representatividade dentro de uma instituição e que isso faz de você alguém legal e usar isso ao favor da coletividade. É o que a gente faz o tempo todo dentro da nossa aldeia, dentro do nosso território. Então, é compreender a importância da educação nesse processo existencial. E aí, quando eu falei sobre esse rolê da escola, dos espaços em que eu fui, que não ensinaram coisas essenciais, eu estava muito falando sobre... Na verdade, eu estava tensionando a necessidade de uma educação antirracista e uma educação existencialista, né? Porque a gente discute muito. Eu sou professora, e aí já respondendo a pergunta dela, a minha área de formação, sou licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, então sou uma professora, e tenho mestrado também em Ciências Sociais, e a minha linha de pesquisa é dentro do campo da antropologia. E dentro do campo da antropologia, pelo menos na minha graduação e no meu mestrado, eu me desafiei a compreender questões étnicas, primeiro na graduação voltada para a educação, depois no mestrado eu desenvolvi a perspectiva afunilando sobre a questão das mulheres, e possivelmente tentarei um doutorado para uma área que se relacione com a terra, porque eu acho que são temas que estão intercalados: educação, mulheres, plantas, medicina, saúde e terra. E é dentro dessa perspectiva que eu quis dizer que a escola não foi
funcional o suficiente para mim. E aí vocês estão nesse momento, nessa oportunidade, nesse espaço de poder promover isso, né? A gente sabe que tem a Lei 11.645, que orienta o ensino de uma educação indígena e afro nas escolas e nos espaços, mas não é isso que acontece na prática. Mas a gente sabe que a gente, como professor, né, e como gestores, e como pessoas que promovem esses espaços, a gente tem uma responsabilidade, inclusive ancestral, né, de estar cobrando, de estar fazendo com que isso funcione, porque a gente tem esse poder. E dentro lá da nossa aldeia, lá no nosso território, né, Juscelino, a gente está atualmente lutando para que a gente consiga implementar a educação escolar indígena, que é diferente da educação indígena, né? A educação indígena é o que nós vivenciamos todos os dias com as nossas crianças, é a maneira como a gente faz elas entenderem o mundo, enfim, vai muito além de escola. E a educação escolar indígena é justamente essa educação institucionalizada, que é super necessária para que a educação indígena vá para dentro de um espaço e seja regulamentada pelo Estado. Eu acho que foi essas 3 perguntas, né? Respondendo primeiro a pergunta dela, né? Eu sou doutorando em antropologia e eu resolvi fazer antropologia justamente por vir entendendo o que seria essa nossa missão, né? Desde muito tempo, né, professora, a gente foi colocado diante de um grande desafio. Eu vou até lembrar Racionais, quem conhece, tem uma frase de Racionais que diz assim: a vida é desafio. Então, todo dia que a gente acorda, a gente é colocado diante de um desafio. Um dos principais desafios que a gente enfrenta é justamente o preconceito, né? Que ele é diverso. E aí, um dos maiores desafios que eu tenho enquanto ser humano é justamente interno, de como que eu vou me posicionar diante desses preconceitos. E eu resolvi seguir o caminho do entendimento. Por isso eu fui para a antropologia, do entendimento pedagógico, ao invés de simplesmente não saber como me defender e agir pela ignorância. Né? Que é o que geralmente a gente... Se você não entende, não sabe como se defender, às vezes você acaba agindo pela ignorância, mesmo pela brabeza, né? Diante de certos tipos de maneira que é colocado diante da gente. Né? Então... o nosso desafio é justamente esse preconceito, o nosso desafio é justamente essa pressão social que os povos indígenas sofrem o tempo inteiro, né? E a arma diante desse desafio é justamente o conhecimento. Também que falou, irmão, cantou canção de... eu, Epifânio, também canta, baila, lança, todo. Sabe por quê? Não tenho dúvida, não tenho pena, não tenho a ser, me manda, a ser poner, eu tenho que fazer, repetir, canta, eu tenho que cantar. E assim como isso, eu quero cantar. Canção de Guarau, venezuelano. E também, para que hace gravação, para que queda canção de venezuelano de Guarau. Escuta bem, para eu cantar, eu olía las personas venezolanas se va en Brasil, canta e baila. Eu estou olhando e a família nossa não sabe cantar.
somente a más canta, baila y no sabe bailar. Antiguamente en Venezuela no ten ni de bailar de música de ni venezolano ni brasilero, nada. Baila canción solamente la idioma de Guarao. Cansa y lanza y baila. También aquí tiene que hacer eso. No tiene que hacer perder la cultura de nosotros. Tiene que guardar eso. Tiene que hacer poner arriba. No tiene que poner de encima. Tiene que poner arriba. ¿Por qué? Somos todavía venezolanos, guarao, los caciques, estamos viviendo todavía aquí en Brasil, brasileños, todo tiene que ver, que está cantando, bailando, lanzando, también. Así yo voy a cantar ahorita. La canción se llama, antiguamente será aquí, no salió país, no sé, se llama Carizo, música Carizo, salió Carizo, estaba bailando Guarao, bailó, también Guarao salió Carizo, canción nombre Carizo. Ahí estaba hablando mi mãe, pai, Epifânio, falava de no moça de en Venezuela, habla señorita, señor, ahí decía, señor Epifânio, yo voy a cantar ahorita Carizo. Entonces yo falaba, ¿Carizo qué? Carizo ya, no, Carizo de, no música de, que está tocando, música de, antiguamente tenía disco así. Ahora no, yo voy a cantar Carizo de Guarao. Ok, yo creo que usted canta para ver más, cantó. Carizo sé que ya quiera, 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 Carizo Naruki Maraisa, Carizo Naruki Maraisa, Carizo sé que ya quiera. Maraisa, 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 Carizo sé que llama, Hoki Maraisa, Hoki, Carizo ayamo, Hoki, Carizo ayamo, Hoki, Hoki Nauki, Maraisa, Hoki Nauki, Maraisa. Carizo ayamo, imikite neine, Carizo ayamo, ho, imikite neine, no mera nera nira, yao ya kirara. Imi kole ine kate hote, la kera kole hote, la kera kole hote. Isiga dibunai, isiga dibunai. Está falando, yo voy a falar com te. Se tu baila, se me gosto, yo também. Esta canção de ejecutou também bailou, Carizo. Assim eu escutei. Se tu não lhe gusta ou me vai gustar, me gustou muito. Bailou, eu também bailei. Porque essa canção é muito bonita. Obrigado. Tanta coisa bonita. Assim, eu acho que a gente estava na questão dos desafios, né? E Epifânio trouxe a música e a dança, né, como um elemento de alegria e de superação, né? Então eu fecharia, né, assim, falaria
nessa mesma energia aí da música, né? Assim, eu não preparei nada para cantar, eu adoraria. Ô, seu Epifânio. Enfim, eu adoraria cantar, mas assim, não preparei nada. E. Pessoal, eu posso cantar. Você quer cantar para ele? Posso cantar. Pessoal, eu tô fazendo aula de canto e tem uma música que eu gosto muito que é Canoa Canoa, que na verdade é uma música composta por não indígenas, né, por Fernando Brant, que o Milton Nascimento canta. E é em homenagem a Osava Canoeira. Eu vou cantar então um trechinho, tá certo? Aí a gente fecha essa mesa assim, com essa energia aí da superação, de cantar a natureza, né? Enfim. É assim, deixa eu ver se eu me lembro. É assim. Canoa, canoa desce no meio do rio Araguaia, desce no meio da noite alta da floresta. E Ava, ava canoe, ava canoe. Avacanoeiro, prefere o rio, avacanoeiro, prefere as águas, avacanoeiro, prefere avacanoeiro, prefere pescar, prefere remar, prefere remar, dourado arraia, Grumata, Piracará, Pirarandira, Ratuarama, Vaiarucu, Piracanjuba, peixe mulher. É isso. É isso.